Continuando a falar sobre o absolutismo, né? Sobre a primeira forma de governo aí, né? Do Estado moderno, nós temos aqui então as principais características, né? De um Estado absolutista. A primeira delas, o poder está centrado na mão dos reis. Eles podiam criar leis, inclusive criar impostos. Então, uma das principais características, né, do Estado absolutista, a criação de leis, de impostos. Aqui nós temos o absolutismo francês, né, que é um dos exemplos, né, mais clássicos que tem, né? Então a burguesia aceitava pagar esses impostos porque só assim para criar o Estado, para fortalecer o Estado. Né? É claro que, na medida que a burguesia vai ficando poderosa, ela vai começar a criticar isso. Mas no primeiro momento ela aceita e faz parte, né, desse Estado absolutista. Uma segunda característica importante, diferentemente do que ocorria na Idade Média, o monarca poderia interferir em assuntos religiosos. Então, lá na Idade Média, onde prevaleceu o feudalismo, e mesmo quando começou as monarquias, né, a igreja era muito poderosa. Então, a igreja é porta-voz de Deus. Né? Então, o que o Papa decidia não se criticava. Agora, nós temos mudanças. Né? Os reis, os monarcas, eles ficam tão fortalecidos que eles começam a enfrentar o Papa. É o caso, por exemplo, do rei Henrique VIII da Inglaterra, que rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. Então, os reis começam a interferir em assuntos religiosos. Uma terceira característica importante é no campo econômico é a questão do mercantilismo, né? E aí podemos lembrar Portugal, né? Com as grandes navegações, né? Então, do mercantilismo é que vinha a principal fonte de renda, né? Então, para alguns, o capitalismo comercial ou simplesmente mercantilismo. Lembrando que no mercantilismo o Estado intervém na economia. Né? Os reis, os monarcas, por exemplo, escolhiam as companhias de comércio para monopolizar as colônias. Uma quarta característica, o poder estatal era hereditário, passava de pai para filho. Né? A ideia da origem divina, né, dos reis. E aí os nobres eram um grande fluxo de pessoas, né? A nobreza, né, que vem lá da Idade Média, vai se apropriar da riqueza. Então, nós vamos ter no Estado absolutista a nobreza, né? Eram poucas famílias parasitas, né? Não é toda nobreza que era parasita. Temos um esqueminha aqui do lado, né? Que mostra uma nobreza que era dona de terras e havia uma nobreza, por exemplo, da corte, né? Que vivia às custas do rei, do Estado. Né? Havia também uma burguesia, uma nobreza de origem burguesa, né? Que comprava os títulos. Né? Então, nem toda nobreza era parasitária, mas uma parte sim vivia às custas do Estado. E o Estado absolutista vai entrar em crise, né? E vai surgir novas ideias, os chamados Estados liberais. Então, a primeira forma foram os Estados absolutistas, né? E agora a segunda forma de Estado moderno, que existe até hoje, é os Estados liberais. E como que o absolutismo entrou em crise? Principalmente com a Revolução Industrial, com as ideias iluministas, né? Com as ideias iluministas e com a Revolução Industrial. Então, o liberalismo, em seu momento de formação, tem, então, nas figuras de Locke e Adam Smith, né?
dois grandes personagens, né, que vão formar o Locke, o chamado liberalismo político, o Adam Smith, o liberalismo econômico, né? Então, o John Locke, pré-iluminista, né, podemos dizer assim, né, que vai influenciar até o iluminismo, o Locke, ele então parte do princípio da propriedade privada como direito natural, né? Lembrando que ele também cria a ideia do contrato social, né? Da Constituição como nós conhecemos hoje, né? Da lei maior, né? Que o rei tem que obedecer, né? Antes vimos que no absolutismo o rei estava acima da lei. Agora Locke defende que a lei tem que estar acima do rei, né? E o Smith então constrói um tratado de economia, né? A ideia do mercado livre concorrente, né? A livre concorrência, e a lei da oferta e da procura. No caso, um exemplo clássico e simples que todos conhecem é: se tiver muita soja no mercado, o preço cai. Se tiver pouca soja, o preço sobe. Então, a famosa lei da oferta e da procura. E aqui nós temos, né, o famoso Reino Unido, a terra de John Locke, né, e de Adam Smith, lá que o primeiro Estado liberal, né, a primeira revolução burguesa, o primeiro Estado liberal, o Reino Unido. Aí. Os Estados liberais, então, emergem junto com a Revolução Industrial. As ideias liberais vão de acordo com as novas necessidades da burguesia, né, que está emergindo com a liberdade de comércio como um dos princípios fundamentais. Ou seja, a burguesia ela está tão fortalecida em termos econômicos, políticos, que o rei passa a ser uma pedra no meio do caminho, né? A burguesia não quer mais que o rei interfira na economia. Ela quer, né? Então, quando ela prega a liberdade de comércio, aí já estamos no iluminismo, ela quer então que o Estado não participe mais das decisões econômicas. Dessa forma, os Estados liberais são uma resposta criada, então, né, para essa sociedade burguesa, né, com o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, o capitalismo agora se desenvolve, né? Então, ele não quer mais o controle estatal, né? Então, não quer mais o mercantilismo, e sim o liberalismo, né? A lei da oferta e da procura, a livre concorrência, a liberdade de comércio, né? Então, a Inglaterra, berço, né, das ideias de John Locke, as revoluções inglesas que marcam a primeira revolução burguesa da história. E a partir disso, uma burguesia fortalecida que levou à Revolução Industrial. Em termos políticos, os estados liberais defendem, então, a liberdade e os direitos individuais, né, voltando a John Locke, né, igualdade de todas as pessoas perante a lei, né, então a lei está acima do rei, a soberania nacional do povo, né? Então, aqui nós temos uma imagem, né, das revoluções liberais. Começa com a Revolução Francesa, que se espalha pela Europa, né? Mas é no século XIX, as revoluções liberais do século XIX, que vão consolidar o poder da burguesia, né? E a liberdade de pensamento, né? De expressão. Então, são princípios do Estado liberal. Percebo que o Estado liberal ele é o Estado hoje que prevalece, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Japão, na Austrália, né? Então, essa ideia da liberdade,
da democracia que prevalece. Já no que diz respeito às questões sociais, os estados liberais defendem o reconhecimento do mérito. A posse do dinheiro define o lugar que o indivíduo ocupa na sociedade e a existência da possibilidade de ascensão social. Então, os estados liberais, de uma certa forma, permitem ao indivíduo a ascensão social. Mas, infelizmente, o que a gente vê em sociedades, até mesmo na sociedade norte-americana, né, que aí entra a questão até do racismo, né, até que ponto certos setores sociais conseguem ascender, né? Assim, numa comparação boba, né? De 10 negros, quantos conseguem ascender socialmente? 1, 2, 3, 4, né? Talvez 5. Então, essa questão do mérito é uma questão, por exemplo, às vezes questionável, né? A própria questão da mulher, né? Então, pesquisas mostram que as mulheres ganham menos do que os homens. E até mesmo, às vezes, na mesma profissão, né? Então, são ideias liberais que têm realmente base, né? Que têm verdades, mas também tem questionamentos até que ponto que isso realmente acontece. Por fim, no que diz respeito às questões econômicas, esses estados preconizam o reconhecimento da propriedade privada, né, a coisa mais sagrada da burguesia, né, a propriedade privada, uma economia baseada então na livre concorrência. É claro que no início havia total livre concorrência, né? Depois nós vamos ver mais para frente que vai ter o capitalismo monopolista. Aí já a livre concorrência não é tanto assim, né? E hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí o protecionismo dos Estados Unidos, por exemplo, né, de Trump, para tentar salvar a economia norte-americana. Então essa livre concorrência muitas vezes, né, também é relativa, né? Assim como a meritocracia que a gente viu antes, a livre concorrência também às vezes é questionável, né? Então, a lei da oferta e da procura, né, existe até hoje, né? Vimos o exemplo da soja, podemos ver também no milho, né, em qualquer produto, né? E a marginalização do Estado, né, secundário nos tratos das questões econômicas. Então, o Estado não deve intervir na economia, né? Depois nós vamos falar até do neoliberalismo, né, que é o Estado mínimo, né? Mas já no Estado liberal, o Estado não deve intervir, né? É claro que se discute, né, qual que é o limite do Estado, no que ele deve intervir, né? Mas no caso do liberalismo, um Estado que não intervém na economia.